Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha pelo AU Online. Na nossa conversa de hoje, eu estou recebendo aqui Luiz Ângelo Poleto, um dos especialistas técnico da Emater, para falar sobre a situação de grãos, estiagem e outros assuntos importantes para a produção agrícola nesse início de ano de 2023. Seja bem-vindo, Poleto. Bom dia. Bom dia, uma satisfação então estar aqui representando a Emater. Eu sou assistente técnico regional em algumas atividades, responsável dos 32 municípios na área de grãos, na área de fruticultura, na área de erva mate e de crédito rural. Então a gente tem acompanhado essa situação, acompanha com dados, já que a Emater tem uma sistemática de divulgar a nível de estado as perdas, né? Então nós temos 12 regionais e toda semana nós temos que divulgar, repassar para a central de Porto Alegre através dos laudos que saem da situação climática, né? Situação das lavouras na nossa região, que é incorporada à situação do estado. Bom, e como é que está esse início de 2023, já a gente falando aí sobre essa plantação de verão que nós estamos nesse momento tendo, né? Um cultivo aí de milho, principalmente aqui na nossa região do Alto Uruguai. Bom, a principal atividade nossa plantada, o nosso grão de ouro, é o soja. Nós temos plantado aqui na nossa região 236.400 hectares esse ano. Pouco tem crescido, em relação ao ano passado cresceu 1.000 hectares. E esse ano o soja houve um atraso no plantio, principalmente pela seca que ocorreu, pela estiagem, mas também um pouquinho pelo frio, que veio até mais tarde, né? E aí o pessoal não plantou o soja. Então houve atraso, nós conseguimos completar a área de plantio de soja agora, né? Essa previsão de área plantada. Então a soja está um pouquinho atrasada, mas não tem assim notícias de muita perda, somente atraso do desenvolvimento da planta, né? Em outros anos o desenvolvimento da planta estava mais adiantado do que está hoje. A cultura que nós estamos vendo que realmente está perdendo, já ocorrem perdas, é o milho. Outra cultura de verão também é o feijão. O feijão é insignificante, né? O plantio nosso aqui, a nossa região, são 783 hectares. O milho nós temos plantado aqui 50.000 hectares que vai para grão e 19.300 hectares que é para silagem, que é esse que está ocorrendo a perda maior agora, né? Aliás, as perdas no milho elas vêm ocorrendo há 3 anos aqui na nossa região. E por sinal, assim, é uma característica que ocorre muito nas áreas plantadas na beira das barragens, que mais está sofrendo. São 3 anos de perda. Ano passado o teto, a gente está fazendo levantamentos, mas foi pior ter a perda do que esse ano um pouco. Mas o pessoal que normalmente esse ano tentou plantar início de agosto, mas não conseguiu plantar, principalmente por causa do frio. Então começou o seu plantio no milho aí por dia 20, 15, 20 de agosto esse ano. E a estiagem, ela vem ocorrendo, né, a falta do milho, porque o milho é uma cultura que não pode faltar água, né? Nós temos aí, no mês de setembro choveu 40 milímetros aqui na nossa região, no mês de outubro choveu em média 147, no mês de novembro choveu 57 e agora no mês de dezembro 66 milímetros. Então 3 meses aí com bastante déficit hídrico, que para a cultura do trigo, do milho pegou o período que mais precisava, que é o período de floração, pendoamento e formação de grão, né, que é o período que a planta mais precisa e que para se transformar numa atividade produtiva. Então a gente está vendo aí uma perda aí nesses municípios aí do Vale do Uruguai, que alguns municípios é mais, né, mas outros é menos, mas todos eles com perda de 30% a 50%. Acredito até pelos dados que a gente recebeu que o município que mais tem perda, que o técnico nosso está colocando é Mariano Moro, com 50% da perda. Os demais é 30%, 40% e inclusive também Campinas do Sul, Cruz Altense e Entre Rios se somam a esses municípios que mais têm perda, né? Então, portanto, Campinas, os municípios mais afetados, Campinas, Entre Rios, Cruz Altense, Faxinalzinho, Benjamin Constante, Erval Grande, São Valentim, Barão do Cotegipe, Barra do Rio Azul, Itatiba, Aratiba,
Mariano Moro, Severiano, Marcelino Ramos e um pouco em Três Arroios. Os outros, assim, a não ser que eu vi Ipiranga do Sul, que tem um pouco de mais de perda no milho, né, que deve ter ocorrido lá, no caso, uma situação de chover ao redor e não chover no município de Ipiranga do Sul. Pois é, existe alguma situação que os produtores podem fazer para tentar diminuir essa perda que já vem acontecendo nos últimos 3 anos, ou essa cultura está ligada diretamente à necessidade da chuva? Na verdade, claro, são fatores, né, que devem ser trabalhados na região para nós melhorar essa situação de perda do milho. O primeiro é a irrigação, né, que seria o efeito mais imediato, daí tu tem água. Nesses municípios do Vale do Uruguai nós teríamos água à disposição para daqui um pouco começar a trabalhar junto com as empresas, os consórcios que são donos desses lagos, para começar a irrigar e liberar para irrigação, né, para essas áreas na beira do lago, né. E o custo é meio alto, né, de irrigação, né. Então seria a primeira alternativa. Outros são fatores do solo, né, que ajudam a manter a água no solo, como cobertura do solo, trabalhar o solo mais, né, nessa questão ambiental, né, conservando a água, plantando em nível, né, preservando as matas ciliares, preservando esse fator aí, principalmente de conservação do solo. É um fator que tem que ser um pouco, voltar a ser trabalhado como no passado se trabalhava, né, que se deixou um pouquinho de trabalhar, né, para tentar fazer com que a planta aguente um pouco mais, né. É claro que depende também, nós temos 3 anos seguidos do La Nina, né, que é na verdade o La Nina, o esfriamento das águas do Pacífico, né. O El Niño é o diferente, né, é esquentamento das águas do Pacífico. E as previsões nós tínhamos, né? Nós sabíamos que esse ano, no mês de novembro e dezembro, eram meses que ia ter menos chuva por causa do La Nina. Se tem a estimativa de meteorologistas que o mês de janeiro e fevereiro ia ocorrer mais chuvas do que o normal. Até o momento não está acontecendo, né? No mês de janeiro, pelo que a gente viu, de novo, hoje, se a gente observar, a chuva foi muito esparsa, né? Ontem, aqui em Erechim, choveu 4 milímetros. Aratiba, que eu moro, já choveu mais, 30. Hoje não choveu em Erechim. Daí, alguns municípios choveu ontem de noite, né? Também, né? Então, ontem que eu disse, né, que não tinha chovido aqui, choveu pouco em Erechim, ou ontem não choveu em Erechim, em alguns municípios teve chuva. Então, o fenômeno que está ocorrendo é chuvas muito esparsas, em alguns lugares ocorre uma precipitação um pouco maior, né? Às vezes 30 milímetros, que é uma boa chuva, e para a soja 30 milímetros semanalmente já seria ótimo, né? É claro que o milho, como ficou esse período aí, do dia 18 de novembro até dia 22 de dezembro, praticamente não choveu nada. Então pegou esse período aí, e o que está ocorrendo? Então dessa quantia de milho aí nós vamos perder, a previsão é perder de 30% a 40%. Então, se a nossa previsão inicial era colher 150 sacos de milho aqui na região por hectare, vamos chegar a 110, no máximo a 110. 110, isso é 40 sacos por hectare que nós estamos perdendo. Se a gente observar isso aí, dá mais ou menos 2,5 milhões de sacos que a gente vai deixar de colher. Então, a R$ 85 quanto dinheiro isso dá? 220 milhões, 200 milhões a menos que vai girar esse ano somente no milho, a expectativa, né, pela previsão inicial que a gente tinha por causa dessa estiagem. O pessoal que vai começar a colher agora, ou que colheu para silagem, muitos, é claro, esse dinheiro talvez não vai entrar nos cofres do proprietário, não vai entrar no comércio, não vai entrar na prefeitura. Às vezes tem um seguro agrícola, né, que ao menos repõe os custos, né, que a maioria hoje planta com seguro agrícola, principalmente a linha de Pronaf, a linha de Pronam, e alguns buscam seguros particulares para fazer a lavoura. Como hoje está se tornando uma rotina, muita gente faz o seguro, que é importante. Pois é, isso que eu tenho que perguntar, a gente que não está no meio, mas vale ainda a pena investir nessas culturas, mesmo elas tendo queda nos últimos anos, como por exemplo a do milho? O produtor ainda pode confiar no investimento do milho? Ele é um grão que tem se valorizado nos últimos anos. Como é que tu acompanha o preço de mercado dele? O preço de mercado dele ano passado foi muito bom, né? É que o milho, em algumas alternativas, né, de consórcio, ele é muito bom, porque é necessário sempre você usar 1/3
do seu solo no verão para gramíneas e 2/3 no caso para leguminosas, que seria a soja, né? A recomendação, isso também ajuda muito nas questões, aumenta a produtividade da soja, então muita gente faz essa rotação, que é uma característica, né? É uma cultura que vem crescendo o plantio a nível de região, um pouco também por causa dessas estiagens que ocorrem no milho, o pessoal parte por trigo para tirar uma renda um pouco antes, né, para pagar as despesas que tem, né? E esse ano, com a expectativa, essa guerra aí entre Ucrânia e Rússia influenciou. No começo o preço do trigo estava R$110, né? Então, mesmo os insumos estando um pouco mais elevados também, que essa guerra proporcionou isso, houve um plantio muito grande, né? E isso deve ser continuado aqui na nossa região, porque tem muito produtor de trigo que está se especializando e está cada vez mais aumentando a produtividade. Nós plantamos em 2020 32 mil hectares de trigo aqui na região, em 2021 48 mil hectares, e esse ano deu 74, um pouco mais que 74 mil hectares plantados, e a produtividade vem aumentando, média, né, regional. Esse ano vai chegar a 62 mil hectares, 62 sacos por hectare do trigo. Ela vem crescendo, no passado foi 54, o outro ano anterior tinha dado estiagem, daí foi bem menor, né? Deu problema de frio fora da época, né? Daí estragou bastante trigo. E além disso, a região de Getúlio está se especializando bastante, principalmente sertão. Nós somos a região que mais planta cevada do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 36 mil hectares de cevada no estado do Rio Grande do Sul e 12.400 são plantados aqui na região de Getúlio, aí, que mais basicamente sertão é o que mais planta, né? No estado, sertão tem 4 mil hectares de cevada, e essa cevada é toda plantada com contratos com Ambev, né? Então é garantido a venda, né? E então o pessoal tem aumentado essa área, né? Conforme cresce o consumo da cevada, mas está se tornando uma alternativa muito boa de inverno a cevada nessa região, e ela é praticamente como a Ambev fica em Passo Fundo, o plantio é centralizado nessa região ali de sertão, Getúlio. Bom, falando dessa questão da guerra da Ucrânia e da Rússia nos últimos anos, havia uma preocupação, principalmente no ano passado, do aumento dos custos para a produção da lavoura. O nosso agricultor aqui da região foi impactado por esse aumento de custos? Aconteceu ou não aconteceu? Como é que tu vê esse cenário? Foi muito impactado, foi demais. Hoje nós estamos fazendo uma lavoura o pessoal fez uma lavoura de soja, de milho, com custo de milho tipo 40% a mais do ano anterior, né? E o preço está mais baixo. No passado o milho estava R$100, esse ano está 85, e a soja em torno de 30%, né? Teve fórmulas de adubo que estavam a R$270 em janeiro, né? Em fevereiro, março, né? No período forte da guerra, então assustou muitos produtores, que foi divulgado que ia faltar, né, matéria-prima, ureia e adubos formulados e outros agroquímicos, né, e o pessoal comprou num período muito caro, né. Agora hoje, se você vai comprar um preço de um adubo normal aí, está praticamente R$100 abaixo do ano passado. Então a próxima safra, se o preço ficar igual como está hoje do produto e o adubo também ficar, vai talvez ter a expectativa de ter melhores preços, né. Tem fórmulas de adubo que hoje está a R$148 e está no ano passado R$250, né? Então deve diminuir o custo de produção para a safra 2023, agora é 24, né, que a gente fala que o plano tem de 23, se persistir assim, né? Mas teve muito interesses aí, né? Eu acredito que teve muito jogo de interesse. Também o próprio país deixou, né, de produzir, então praticamente nós 80%, 90% dos fertilizantes nós estávamos comprando de fora, né? Daí, claro, né? E quem mais produzia? Produzia hoje 80% dos fertilizantes, aí praticamente é Rússia, né? E Ucrânia também era um país que não se dava muita importância, né? Ucrânia é o quarto maior produtor de milho, né? E grande exportador de milho, está em segundo, terceiro maior produtor de trigo do mundo. Então, por isso também gerou uma expectativa a nível mundial, que na época cresceu muito, né? Que os portos foram trancados e daí cresceu
Mas agora a gente acredita que vai normalizar um pouco, até porque esses países consumidores, né, da nossa matéria-prima, dos nossos commodities, né, que são principalmente a China, necessitam de matéria-prima. E na questão soja não deverá diminuir muito esse preço aí. E o milho também, como tem um estoque a nível mundial muito baixo, deverá ficar em torno de R$90 a saco. Bom, o produtor que está acompanhando a gente quer saber como é que está a previsão de chuva, você que acompanha a questão aí, deve chover o esperado nos próximos meses aí para as produções de verão? O que a gente tem acompanhado, eu até participei de 2 palestras, né, foi ano passado, e a gente agora procura acompanhar que os meteorologistas falam que janeiro seria um mês de mais chuva, mas não está ocorrendo isso, e fevereiro chuvas normais. E a partir daí, aí no mês de março, abril, o La Nina encerraria, né? E voltaria então o El Niño, que é um período de bastante chuva, de ocorrência de bastante chuva, que é favorável, portanto, né, o plantio, né, de culturas, né, principalmente culturas de verão, porque o trigo, por que o trigo está dando muito bem? Porque o trigo é uma cultura de sequeiro, né? Da onde que o trigo é oriundo? Do Egito, que não chovia muito e o pessoal alcançava altas produtividades, né? E nós também aí, como depois do trigo florescer, iniciar a formação de grão aí, requer muito pouca chuva, né? Então, como não tem ocorrido muita chuva aí no inverno, em setembro aí, por isso que as produtividades do trigo têm sido muito boas, né? Bom, nós vamos encerrar nossa conversa por aqui. A gente tem muito assunto, principalmente aquela da área da fruticultura, por isso eu já quero convidá-lo para que retorne outras vezes aos estúdios aqui do AU Online para conversar com os nossos espectadores. Muito obrigado, Poleto. Obrigado, e a gente trabalha na busca de alternativas para a região, né? Por isso de não ficar, porque nós não temos muito o que crescer a área, nossa região é limitada, né? Ao contrário de outras regiões, o grão hoje é o principal produto, né, que mais dá renda, né? O soja é o grão de ouro, o grão que mais dá renda para a região, mais do que as indústrias, mas não temos mais como ampliar, a não ser aumentando em produtividade. Muito bem. Bom, você pode rever essa entrevista nos canais e nas redes sociais do AU Online. Obrigado pela sua audiência e a gente se encontra por aqui.